Estamos ok? Tiago, Gabriela? Sim. Então, ok, Carla, quando quiser. Olá, pessoal, boa tarde. Essa é a mesa Segurança Pública e Pandemia, que faz parte do ciclo de debates Direito e Pandemia, organizado pelo Corpo Docente de Direito da Unifesp, pela professora Carla Osmo e pelo professor Renan Quinalha, e promovido pelo CAAF, aqui na página que você está acompanhando. Eu sou a Maíra Zapata, sou professora de Direito da Unifesp, e eu vou mediar essa mesa. Vou ter a alegria de mediar a mesa com esses convidados incríveis. Acho que a gente vai ter um papo muito legal. A gente vai conversar sobre segurança pública com a Sheila de Carvalho, o Tiago Amparo e a Ana Gabriela Ferreira. A Sheila é advogada da Coalizão Negra por Direitos, o Tiago é professor da FGV Direito SP e a Gabriela, professora da Federal da Bahia. Eu vou passar a palavra para eles. A nossa dinâmica vai funcionar primeiro com uma fala de cada um deles, depois a gente abre para perguntas e comentários, e vou pedir para cada um dos nossos convidados e das convidadas falarem um pouquinho também do que faz, de como vai fazer essa abordagem do tema, falar um pouquinho de você. E aí, com isso, acho que eu passo a palavra aqui para a Gabriela, que vai começar abrindo essa mesa com uma fala. Tudo bom, Gabriela? Tudo bem, Maíra. Agradeço pelo convite. Boa tarde a todas e todos, a todos que nos assistem aqui. Vou me apresentar. Primeiro, quero que vocês saibam, eu sou a Ana Gabriela Ferreira, sou professora de Direito Penal e Criminologia, professora de algumas pós-graduações da especialização em Direitos Humanos, da especialização em Segurança Pública aqui da Universidade Federal da Bahia. Sou advogada criminalista, membro da Articulação Interamericana de Mulheres Negras nas Ciências Criminais, junto com Sheila de Carvalho, inclusive, dentre outras mulheres. E sou pesquisadora na Claxo, em estudos afro-latino-americanos, e tenho formações essencialmente em Direito Penal, Criminologia, Raça e Gênero. Minha pesquisa hoje é em Necropolítica, Gênero, Raça e Direito, né? Eu vou iniciar dialogando um pouquinho sobre como a dinâmica de substituições de dados na pandemia, de ênfase aos dados na pandemia, apesar de ter tentado, não conseguiu maquiar os corpos que continuam sendo os mais atingidos. Eu começo de um princípio básico: nós não temos uma política de segurança pública, nunca tivemos, e quando nós falamos em necropolítica, isso é muito evidente. Apesar de necropolítica estar na moda, vi inclusive Thiago e Silvia falando ontem sobre isso. Apesar do termo necropolítica estar na moda, a gente precisa tomar consciência de como é incrustada a necropolítica na nossa organização de Estado e como isso se torna evidente na pandemia. Fazendo recorte para a segurança pública, eu vou trazer dados do Nordeste que usualmente não são considerados. Digo não considerados porque a gente tem a sobreposição de dados sudestinos, que usualmente são mais evidentes, né? São mais trazidos à discussão, mas o Nordeste teve um aumento do extermínio de pessoas, e aqui eu falo extermínio porque é a letalidade policial, desde o início da pandemia, nos estados do Rio Grande do Norte, Ceará, Pernambuco e Bahia, que computa pelo menos 2 mortes por dia. Essas 2 mortes não são de corpos aleatórios e não são cometidas por grupos aleatórios. São pessoas vítimas da letalidade policial em comunidades específicas e são pessoas negras. Nós temos dados crescentes disso e, apesar, como eu disse no início, da tentativa de sublimar esses dados, entre outros dados, de mortes crescentes por conta da situação de saúde pública, ainda são alarmantes. Nós tivemos aumentos de 20%, 40% no Rio Grande do Norte. Na Bahia, nós tivemos aumento da letalidade policial, as vítimas de situações causadas por atividade policial na Bahia, nos últimos dias, inclusive, tomaram os noticiários daqui. Hoje, aqui em Salvador, nós tivemos uma operação que gerou 2 mortes numa comunidade periférica. No início da semana, nós tivemos outra morte. Esses dados são crescentes e só
foram acirrados, porque durante a pandemia, o que parece que tem havido é uma intensificação do projeto necropolítico de fato, do projeto de extermínio de corpos específicos, que são os corpos negros, na maior parte das nossas vivências. Isso se soma aos relatos que são mais expostos, que são os relatos de vivências do Sudeste, dos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro, que chegam a conhecimento, a letalidade nessas localidades também é altíssima, não só entre vítimas de atividade policial, mas também entre membros da Polícia Militar, que no fim fazem quase sempre o mesmo corpo racial, né? São pessoas negras. Os policiais de enfrentamento são corpos negros também. Então, nós tivemos um acirramento, uma intensificação desse projeto de extermínio e, conjuntamente, tivemos um projeto, e aqui eu uso dados do Infoprisões, porque os dados não têm sido liberados pelo DEPEN, como deveriam, nem regionalmente, nem nacionalmente, mas os dados do Infoprisões mostram que, ao mesmo tempo, o número de mortes no sistema prisional tem crescido e de uma forma que tem sido omitida, negligenciada pelas estruturas que deveriam ser estruturas de segurança pública. A pandemia acirrou essas discussões. Esses dias, eu acredito que o Sheila possa falar com maior propriedade, mas a manifestação da Coalizão Negra por Direitos, que, na verdade, retoma uma discussão de outras manifestações que a coalizão já vem fazendo pela necessidade de pautar a liberação de pessoas que estão presas em regimes que não deveriam ser regimes fixos de prisão, que estão presas sem sentença, né, em regimes provisórios de prisão, de movimentos locais e nacionais acerca da liberação de dados sobre pessoas infectadas nas prisões. Essas perspectivas são somadas, são intensificadas. É possível perceber na pandemia algo que já era alertado com muita frequência, que é o fato de haver corpos destinatários da violência e de haver um clima constante de insegurança para esses corpos. Nós nunca falamos de paz pública, de disposição sobre garantias e direitos humanos para corpos negros. Agora, inclusive, para corpos indígenas, isso tem se tornado mais notório também, mas eu marco aqui muito a questão dos corpos negros, porque sempre foram os corpos mais atingidos, são os corpos que, dentro do processo de urbanização, de constituição do discurso de ódio, que muitas vezes era um discurso não aberto e agora chegou ao discurso aberto, são os corpos mais atingidos pela violência direta, né? Pela violência expressada na desumanização, no arrastar dos corpos, nas mortes que se intensificam, que são somadas, nas mortes de jovens a cada dia, na naturalização desse processo. Eu acredito que nós temos que fazer uma análise também regional, porque os governos do Nordeste, falo de modo geral, são governos de esquerda. Eu mencionei 4 estados. Os 4 estados têm governos de esquerda, e são 4 estados que disparam. Eu não sei se vocês viram, talvez o Thiago conheça os dados do Atlas de Segurança Pública, que são da FGV. A Bahia é o estado que apontava o segundo maior índice de mortalidade causada pela polícia. A Bahia tem um governo de esquerda, né? O Rio Grande do Norte, que foi o primeiro estado a demonstrar numericamente que, com a pandemia, com as discussões voltadas para outros locais, o número de homicídios cometidos pela polícia contra corpos negros tinha disparado, também governado por uma gestão de esquerda. O Ceará, a mesmíssima coisa. Nós temos um projeto que é muito mais intenso e que precisa ser discutido, que é um projeto muito amplo de Gente Minha Luz, que eu estou aqui brigando com ela, apagou agora. Eu avisei aqui no início, eu não avisei para vocês que estão assistindo a gente, mas estava falando com o pessoal que meu LED está
acendendo e apagando, eu estou brilhando por isso. Mas ainda tivemos, então tudo bem. Você não ficou completamente obscura. E o fato é que esses dados trazem para a gente uma percepção que nós já vemos discutindo há muitos anos, mas que tem se tornado, nesse momento, até mais pautada, uma discussão que é mais pautada também por conta daquela discussão dos Estados Unidos. A gente ainda tem essa tendência a priorizar a informação quando a informação chega de estados nortistas. E aqui no Brasil, de priorizar a informação quando a informação trata de vivências do Sudeste. Então, nós tivemos um aprofundamento da dinâmica de insegurança e de extermínio e uma continuidade de projetos que são projetos que já existem há muitos anos. Então, não há novidade. Talvez haja uma evidência maior sobre esse projeto, que é o projeto que a gente chama de necropolítico, porque ele vai defasando a dignidade desses corpos ao longo do tempo, a ponto de se tornar normal ver a cada 23 minutos, são 23 minutos, né? Eu bati tanto nessa tecla esses dias que eu acho que eu apaguei a cada 23 minutos um jovem negro morrer por violência direta. Essa questão da violência direta é algo que tem me chamado a atenção. Se perdeu, inclusive, na mídia, o problema em demonstrar aquele corpo como descartável. E aí eu fico pensando muito no que o Bell Hooks trouxe para a gente, no Raça e Representação, de como isso afeta a nossa percepção sobre corpos negros. Porque se você torna comum a notícia de que mais uma pessoa com a mesma estruturação visível foi uma pessoa morta, em algum momento você naturalizou aquela informação, de tanto que se bate isso. Ela fala da violência midiática no sentido do cinema, mas eu trago aqui para algo que a gente também já vem falando. Nada disso é novidade, eu quero só reiterar, nada disso é novidade, nós já dialogamos sobre isso há muito tempo. Eu tô amarela, gente, no negócio. Acabo de me ver, eu tô parecendo um ET amarelo. Nada disso é novidade, mas o fato é que estarmos concentrados em nossas casas ou vivenciando uma soma de informações que tem reverberado mais por conta da situação dos Estados Unidos, trouxe de volta essa discussão, que é uma discussão antiga, mas que precisa ser densificada, né? O extermínio se tornou o nosso padrão. Existe uma busca por sobrevivência, mas não existe uma política de segurança, de fato. Essa é a minha principal consideração. Nós não temos política de segurança pública e isso não é uma novidade do governo federal. Porque, como eu mencionei, nos estados nordestinos, e também não posso dizer que seja uma política apenas de governos direitistas, como no caso do Sudeste, né? Nós temos no Nordeste um aumento gigantesco, uma utilização desse período em que há desfoque de pauta para intensificar o extermínio de corpos negros. É isso, eu acho que eu consegui passar um pouquinho do que eu queria nesse primeiro momento. Tá ok, Gabriela. Obrigada pelas suas considerações. Eu vou passar a palavra, então, para a Sheila, fazer as considerações dela a respeito do tema. Sheila, com você, então. Obrigada, Maíra. Gostaria muito de agradecer o convite, né, para estar aqui debatendo com vocês um tema que para mim é tão caro. Prazer estar com você, Maíra, Tiago Amparo e Ana Gabriela, também parceiros de longa data nessa agenda. É bom que a gente vai fazendo os bons encontros virtuais também nesse período de pandemia, né? Eu ainda não consegui ver a Gabriela pessoalmente, a gente ficou amigas à distância.
por conta da pandemia, então é bom ver que a gente consegue estar numa mesma mesa juntas, ainda que estejamos nesse cenário, né? Enfim, como você disse, eu sou advogada da Coalizão Negra por Direitos. Para quem não conhece, a coalizão é uma articulação entre 150 organizações e movimentos negros que atuam aqui no Brasil, que se juntaram para fazer a incidência política nacional e internacional das nossas agendas de resistência, enfrentamento e busca de reparação e contra a discriminação que a comunidade negra sofre historicamente no Brasil, né? É uma agenda bem longa, tem 15 pontos, eu estou aqui fazendo um resumo bem curto, né? E um dos temas que sim está no nosso eixo maior de preocupação é a questão de segurança pública, justiça criminal, encarceramento em massas, porque, como muito bem apontou a Gabriela, né, a gente está falando de um sistema extremamente seletivo que desumaniza pessoas negras e nos coloca aí nessa situação de ser alvos de uma necropolítica, como muito bem colocado pela Ana Gabriela, né? Acho que tem uma consideração que eu acho que a palavra certa mesmo que eu estou buscando nesse momento é a desumanização, né? Como a gente consegue reproduzir essa lógica de violência sem questionar se aquilo é viável, né? A gente está vendo aí um circuito de protestos que têm acontecido em torno do mundo acerca da morte do George Floyd, né? A gente está vendo aí populações muito inflamadas discutindo isso, mas quando a gente compara a realidade de morte do Brasil e dos Estados Unidos, a gente vê que a nossa polícia ela mata até 5 vezes mais do que a polícia estadunidense, né? Com alvos muito bem prediletados, né? Com recorte racial muito forte. Então, essa estatística que a Ana Gabriela traz de a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado, né, é uma estatística muito forte. Se a gente for contando, né, o que isso de fato representa, e estando agora em pandemia, né, ou seja, supostamente estamos em quarentena, supostamente as pessoas têm que estar em isolamento social, né? A gente sabe que não é todo mundo, que isso não se aplica para todos, a gente sabe que a gente tem aí uma população vulnerável de maioria negra que está na linha de frente dos serviços essenciais e que não necessariamente conseguem ficar em casa nesse momento, e quando está em casa não necessariamente está seguro, né? Então, tem os números da violência apontam que a gente teve um aumento do número de mortes pela polícia, um aumento da violência policial significativo durante a pandemia, né? Se a gente pega só o estado do Rio de Janeiro, o segundo mês que a polícia do Rio de Janeiro mais matou na sua história foi em abril de 2020, ou seja, no meio de uma pandemia, no meio de uma política de exceção, que a regra era ficar em casa, assim, são dados graves, até porque a gente vê o que está acontecendo no Rio de Janeiro e a quantidade de mortes que eles estão praticadas e os alvos que estão sendo prediletados ali dentro desse sistema. E o Rio de Janeiro, quando a gente vai discutindo segurança pública, né, ele ainda tem a nuance da gente ter que discutir a questão das milícias, né? Então você tem uma polícia extremamente violenta, extremamente armada, você tem esse poder paralelo que ninguém sabe muito bem como funciona, quais são os impactos, a violência que reproduz, e a gente tem ali aquela população que está sendo alvo aí constante de duas forças militarizadas, né? Porque a milícia ela é formada, né, basicamente por pessoas que passaram pelas forças militares, né, que tem esse tipo de formação, que foram expulsas da força, né, e a gente se vê nesse cenário discutindo, né, então o que a gente pode fazer? Né, eu acho que a pergunta que todo mundo está se repetindo é a pergunta que a gente está fazendo no âmbito da coalizão negra, a pergunta que a gente está fazendo em vários espaços, a pergunta que a gente se repete há quantos anos, há quantas décadas no âmbito das organizações da sociedade civil que trabalham com questão de segurança pública e justiça criminal, né? O que a gente pode fazer? E essa pergunta tem ficado cada vez mais forte, né? Porque a gente vê mortes de Ágatas e João Pedro sem que a gente consiga ter uma devida resposta do Estado, né? A gente está em 2020, fazem 14 anos que aconteceram os crimes de maio aqui em São Paulo, né? Para quem não se lembra, foram um genocídio massificado ali em poucos dias que aconteceram nas periferias paulistas, na Baixada Santistas, cidades metropolitanas que mais de 500
500 jovens morreram. As mães, familiares desses jovens, eles ainda estão aguardando resposta, né? 14 anos, o Mãe de Maio grita justiça por seus filhos, e a gente não teve isso nas discussões nacionais. Há um caso de litígio internacional que ainda não alcançou aí a proposta de reparação, e a gente continua tendo essa violência sendo repetida em bases cotidianas, sem que a gente consiga obter justiça para elas, né? Então a gente está pensando muito como fazer um controle melhor da atividade policial, né? Eu acho que é algo que muitas pessoas estão se perguntando nesse momento, né? A gente tem algumas ações que discutem isso, tem uma ação civil pública aqui em São Paulo muito interessante, que foi feita pelo Ministério Público, pelo promotor Eduardo Valério, né? Que traz uma série de recomendações que poderiam ser adotadas pelo poder público para que o controle da polícia fosse de fato efetivo, né? A gente tem várias problemáticas que vão desde do fato dessas mortes serem computadas enquanto resistência seguida de morte, não como homicídios, como elas de fato são, e é que eles viram autos de resistência, como a gente chama, e os autos de resistência são arquivados. Tem inclusive a tese de doutorado do delegado Orlando Zacconi, que aponta que no Rio de Janeiro 99% dos casos calculados como autos de resistência são arquivados. Então essas mortes, elas nem geram a investigação inicial, e quando elas são investigadas, elas são absolvidas no âmbito da justiça militar, né? Então a gente tem que questionar várias etapas aí do processo de responsabilização. O fato das polícias se sentirem permissivas para realizar esse tipo de conduta, por estar ali no seu eixo central de abordagem, né? Não há nenhuma reticência em relação a essa formulação da ação, né? Então, o que está escrito nesses procedimentos operacionais padrões da polícia, né? Que a gente questiona há tanto tempo, porque quando a gente aponta um caso para ser debatido nas instâncias de responsabilização que a gente tem hoje da Justiça Militar, da Corregedoria, enfim, desses casos de violência contra os nossos jovens, né? Eles falam que a ação policial, ela não violou o procedimento operacional padrão. O que está escrito nesse procedimento operacional padrão, ninguém sabe, né? Nem mesmo o Ministério Público, que é o órgão o órgão responsável por realizar o controle externo da atividade policial. Então a gente precisa saber, não necessariamente precisa saber, né, porque o procedimento não seja público, mas o que está escrito ali, que uma conduta, como a gente viu no caso do João Pedro, como a gente viu no caso da Ágata, como a gente viu no caso aqui de Paraisópolis, o baile das 17, onde a ação policial foi responsável pela morte de 9 jovens que estavam no baile, em atividade de baile. Como essas ações da polícia não violam o procedimento operacional de conduta que deveria se esperar da polícia, né? Então está no momento da gente discutir quais que são esses padrões, o que a polícia é de fato instruída a fazer no âmbito de território, e que a gente consiga buscar aí reparação pelos atos que são praticados, né? Uma nuance, enfim. E a gente vem muito de uma tendência de como isso se dialoga com outras agendas, né? Eu não consigo desassociar a questão de violência policial, segurança pública, da política de encarceramento em massa que a gente tem hoje, né? A gente tem esse sistema extremamente seletivo, extremamente subjetivo das leis criminais. A gente usa o sistema penal como a resposta para tudo, né? O encarceramento como a resposta para todos os problemas, sem de fato fazer esse processo de reflexão que a Ana Gabriela coloca, é muito interessante, porque é o que a gente escuta dos governantes, inclusive governantes que estão dentro de um campo progressista, né? O aumento de um punitivismo que vai alimentando essas forças policiais para elas agirem da forma como elas agem, como se a resposta para aquele conflito social que fosse posto ou é a morte ou um encarceramento extremo, assim, como se a gente não tivesse soluções para aquele menino que, enfim, está cometendo aquele tráfico de menor porte, como não tivesse outras soluções para aquele furto que está acontecendo, né? É sempre uma postura de muita brutalidade, é sempre uma postura visando que essa pessoa fique encarcerada de forma indefinida, né? A gente vê que todas as políticas que foram pensadas nos últimos anos e foram elaboradas hoje, elas estão em xeque, né? A audiência de custódia, por exemplo, que era um mecanismo para evitar prisões desnecessárias, para evitar
que a gente, para evitar os abusos da atuação policial, para que a gente conseguisse enxergar quais foram os limites transpostos pela polícia no momento da detenção na audiência de custódia, que é aquela apresentação do juiz em até 24 horas a partir da primeira detenção, sendo um mecanismo super necessário, um mecanismo, inclusive, estabelecido pela Convenção Americana de Direitos Humanos, né? E a gente está vendo como, na prática, ele está sendo desvirtuado, e hoje o Conselho Nacional de Justiça, né, discute a possibilidade de que essa audiência seja realizada por videoconferência, né, tirando completamente aí aquela necessidade de ter um olhar do judiciário sobre a atuação policial no momento da detenção, no momento da abordagem, né? A gente tem vários estudos que mostram como essa abordagem é seletiva, como essa abordagem é violenta e como a audiência de custódia seria um mecanismo para que a gente conseguisse, de fato, verificar aí as condições de detenção. E para além disso, né, a gente tem um arcabouço do âmbito internacional produzido a partir de condenações internacionais que o Brasil recebeu, inclusive, né, que nos dão caminhos de reformas possíveis nesse momento, né? Eu sempre gosto de trazer o caso da favela Nova Brasil, que foi uma condenação que o Brasil teve na Corte Interamericana de Direitos Humanos e que estabelece que seja essencial a criação de mecanismos independentes de perícia e investigação de crimes cometidos por policiais. Parece que a gente está falando básico, né? Mas é a lógica que a gente continua reproduzindo. E quão longe a gente está hoje no Brasil de termos esses mecanismos independentes, né? O que teria sido do caso do Mães de Maio se a gente tivesse um mecanismo como esse, capaz de oferecer uma investigação de fato imparcial e capaz de promover de fato a responsabilização por aqueles que extrapolaram os limites do seu papel legal e constitucional, né? Acho que tem ali coisas que a gente pode propor, que deve propor nesse momento, que a gente deve construir, né? A Coalizão Negra está nessa ação de incidência, resistência legislativa constante no Congresso, porque, como vocês podem imaginar, as normas que ali são debatidas não são necessariamente para desencarcerar, não são necessariamente para reduzir a violência policial, e sim são para aumentar o encarceramento, aumentar a violência, né? Vídeo que a gente passou na discussão acerca do projeto anticrime, o pacote Moro, como eu prefiro chamar, né, proposto pelo ex-ministro Sérgio Moro. Ele colocava ali uma licença para matar, né, da polícia, as excludentes de ilicitude ali que permitissem que essas práticas que são realizadas pelos policiais no nosso cotidiano ficassem sem punição, né? Esse foi uma das coisas que a gente conseguiu reverter. Mas tem vários pontos negativos em relação ao processo, continua ali tramitando e gerando efeitos que foram aprovadas, né? Porque a gente tem um Congresso aí que transita em todos os espectros políticos, de direita à esquerda, que é um Congresso punitivista, que é um Congresso encarcerador, né? Que segue aí uma lógica comum do cidadão médio, de que bandido bom é bandido morto, que tem que carcerar mesmo, prisão, enfim, responsabilidade, que não traz aí essas discussões que a gente está abordando aqui, né? E, enfim, acho que é importante a gente ter aqui nos nossos espaços de construção, né? Tem um grupo, tem essas análises muito bem feitas, eu já vi, enfim, a professora Maíra Zapater, em especial, trazendo aí várias propostas muito interessantes, que eu acho que a gente precisa usar esse momento, se apropriar dessas construções, né, que são complexas, mas a gente não pode nos reduzir a ser simples para evitar fazer essas discussões, né? O professor Silvio Almeida, inclusive, ontem no Roda Viva, ele sinaliza para isso. A gente tem que assumir a complexidade da discussão que a gente está colocando aqui e pensar a partir disso propostas, não importa qual seja limitador a visão do nosso receptor, né? Então, agradeço aí a oportunidade de conversar um pouco com vocês, trazer essas perspectivas, fico aí aberto ao debate. Sheila, obrigada pelas tuas considerações, pelas suas reflexões. Antes de passar a palavra para o Tiago, pessoal, para quem está assistindo, queria só reforçar que as perguntas podem ser feitas não só pelos comentários aqui da página do Face, mas também ali nos comentários vocês encontram um link para quem quiser participar anonimamente. A gente recebe essas perguntas e aí depois, logo que abrir para os debates, a gente coloca elas para os nossos participantes aqui da mesa. Beleza? Então, com isso, Tiago, vamos agora ouvir você. A palavra é sua.
Boa tarde a todos e todas, quer dizer, boa tarde a todas, né? E queria agradecer muito o convite da Maíra, e é ótimo também ser o último a falar, que a gente pode ter, já tive as contribuições excelentes, né, da Sheila e da Ana Gabriela, e acho que eu queria começar falando um pouco sobre um ponto que é importante, que é sobre a própria construção da ideia de violência e violência racial. A Ana Gabriela disse várias vezes, né, de essa violência, ela está sendo desprendida especialmente contra corpos negros, e a Sheila também trazendo esses dados no contexto da pandemia, e aí é importante perceber que é na própria produção e reprodução dessas violências onde se constrói a raça, quer dizer, a raça socialmente ela é colocada como um mecanismo, um dispositivo de controle de territórios, controle de certos corpos, e contra os quais é desprendida essa violência. Então, a própria ideia a própria estrutura racial, ela produz essas violências racializadas, e no contexto atual, antes da pandemia, ainda mais assustadoramente no contexto da pandemia. Então, não é simplesmente que corpos negros sejam alvos da violência da violência perpetuada pela polícia e outras formas de violência, mas é que a própria forma que a gente constitui o racismo de forma tão estrutural, tão engessado na sociedade, que é justamente nessa reprodução da violência contra certos corpos que a ideia de racialidade ainda se reproduz, se manifesta concretamente, enquanto um atributo social que faz com que justifica por meio da ideologia racista de que alguns corpos podem ser violentados, alguns corpos podem ser atingidos. E aí eu queria trazer um aspecto relacionado à questões de intersecções, que a gente pode olhar aqui. A gente tem, além da questão da violência policial contra corpos negros e jovens negros, a gente tem especialmente o aumento da violência contra mulheres e o aumento de feminicídio no meio da pandemia. A gente tem um aumento de de travestis e transexuais. Vamos colocar ali que somente quando a gente olha março e abril, 13% de aumento de violência, de mortes de pessoas trans em 2020. Quando a gente olha os números totais, eles estão numa trajetória também de ascensão no ano de 2020. Quando a gente olha o número de pessoas LGBTs que estão com medo, efetivamente, uma pesquisa de um aplicativo LGBT mostrou que 30% de homens gays, bissexuais e mulheres transexuais e homens trans entrevistados, 30% deles falaram que não estão se sentindo seguros na casa com suas famílias. Os índices de feminicídio também têm aumentado. Então, quando a gente olha essas intersecções e olha especialmente quais são os corpos de mulheres e quais são os corpos LGBTs que também sofrem todo tipo de violência, são também muitas vezes interseccionados com corpos negros, né? E aí, quando a gente olha a segurança pública, além da reprodução da violência policial e do policiamento ostensivo, a gente percebe que são efetivamente esses corpos em diferentes espaços, dentro da família, na rua, diante do sistema de justiça, onde se tem essa reprodução das violências cotidianas nesses espaços. E aí eu achei muito interessante a professora Ana Gabriela trazer dados relacionados a estados do Nordeste, muitos deles também governados por partidos progressistas, para poder mostrar que, primeiro, para a gente descolonizar o nosso olhar sulista, né, ou sudista, sobre a questão de segurança pública, que muitas vezes fica focada no Rio de Janeiro e São Paulo, como se esses fossem os centros do mundo, e a narrativa, muitas vezes, também é colocada como se a violência, especialmente contra os jovens negros, ela não fosse perpetuada também em outros lugares, né? Aí eu lembro um pouco um debate que a Sueli disse, que inclusive faz aniversário hoje, disse que
não importa, né, se você está no governo de esquerda ou de direita, eu continuo sendo uma mulher negra, né, no sentido de que, claro, você tem na formação e na mobilização social de boa parte dos partidos progressistas, partes de movimentos negros ali constituindo e funcionando esses partidos para eles, justamente para eles serem progressistas, mas a gente vê também que a reprodução da violência, ela acontece, e da violência racial, ela acontece também em contextos onde você tem um governo mais progressista, e basta ver casos de violência em alguns estados que a Ana Gabriela mencionou. E a reprodução da violência ali, ela está tão estruturada na nossa sociedade, que ela também acontece não somente num jogo político direita, num jogo político propulsionado por setores de direita e policialescos, mas também ela é reproduzida em contextos de partidos considerados progressistas. Então, acho muito interessante a gente também descolonizar o nosso olhar sudista sobre essas violências. E aí, eu acho que a gente precisa, uma das coisas que a gente pode começar a olhar é a gente ver que existe, por um lado, um processo de apagamento dessas violências, de tentativa de apagamento da memória dessas violências, e em diferentes frentes, seja na frente relacionada com a própria documentação desses dados. Então, historicamente, quando a gente vai olhar para a violência contra a população LGBT, isso é marcante, né, o apagamento de dados, né, a não disponibilização e não produção mesmo de dados oficiais, muitas vezes, no âmbito dos estados com relação à violência contra a população LGBT. Quando a gente vai ver a luta de mulheres para que tivesse ali a documentação relacionada à violência contra a mulher, é uma luta histórica e ainda não tem uma produção adequada, muitas vezes, em muitos espaços, ou não tem um atendimento também adequado para mulheres vítimas de violência. E a gente vê com os últimos atentados com relação contra a documentação e a disponibilização de informação relacionada à violência perpetuada por policiais. A gente viu no caso do Ministério dos Direitos Humanos, da Damares, basicamente apagou do relatório Disque 100 a questão da violência policial. É como se essas ligações para o Disque 100 nunca tivessem existido, né? Não é nem uma questão de metodologia se existiram ou não essas ligações. As ligações existiram, as denúncias foram feitas e delas deveriam ser disponibilizadas porque é uma informação pública, que deveria ser disponibilizada, pelo menos do ponto de vista agregado, de forma pública. Então, a gente percebe que existe uma tentativa de apagamento dessas violências, né, como, inclusive, quando a gente vê da questão da pandemia, já que a gente está falando aqui no contexto da pandemia, o apagamento também dessas informações sobre as mortes com relação à pandemia. Toda a controvérsia que a gente teve com a retirada do site do ar e etc., isso tem um processo de apagamento dessas mortes, ou seja, a manutenção da perpetuação dessas mortes, mas, ao mesmo tempo, uma maquiagem para que essas mortes não desapareçam da realidade epistêmica nossa, da ideia de que elas existiram por meio do uso de dados, ou não produção de dados em diferentes frentes, né? E aí, isso da pandemia fica muito claro. E eu acho que no contexto da pandemia, já que é o tema que a gente está falando hoje, eu acho que, especialmente quando a gente vai olhar em segurança pública, ela desnuda estou usando essa palavra muito desnudar várias vezes, depois de ter escrito um texto na Folha recentemente sobre homens nus, né? Sobre a foto do Mário Frias. Aí eu estou usando essa expressão desnudar várias vezes, eu percebi. Mas os dados, essa questão da pandemia, ela deixa muito claro, ela desnuda essas violências existentes na sociedade de forma muito clara e nua e crua na sociedade brasileira. Então, quando a gente olha no contexto de segurança pública, e aí os dados que eu tenho de cabeça são mais relacionados ao Rio de Janeiro, mas você tem uma diminuição gigantesca de em torno de 60% de crimes patrimoniais, de boa parte dos crimes patrimoniais. A gente tem uma diminuição leve, mas uma diminuição com relação ao homicídio, e que tem também alguns outros estados uma tendência de aumento, mas aumento pequeno e muitas vezes relacionado com o ambiente familiar.
E a gente tem, então você tem a maior parte uma parte da população que pode, uma parte da população está em isolamento, uma parcela da população, então você tem menos circulação de pessoas, menos crimes sendo cometidos em geral, e aí, mesmo assim, você tem um aumento de violência policial. Então, quando eu falo que ela desnuda, no sentido de que os processos sociais que não nenhuma violência justifica, mas os processos que muitas vezes são utilizados como justificativa por aqueles que são a favor dessa violência policial, eles simplesmente não existem no contexto da pandemia, como um aumento de crimes ou como outros fatores que poderiam trazer uma justificativa que, claro, não justificaria de qualquer forma, mas que muitas vezes são utilizados como justificativa para a questão da violência. E aí, no caso da pandemia, eles simplesmente não existem. E aí fica a pergunta, para que serve, então, essa violência policial numa época de pandemia? No Rio de Janeiro, em abril, aumentou 43% o número de mortes pela polícia, níveis históricos de aumento de violência. Para que serve essa violência, se não para o controle desses territórios, de alguns territórios específicos, e para o controle de alguns corpos específicos? Então, por que se não fosse esse controle, que a gente porque outra justificativa teria, não vejo outra justificativa para esse tipo de perpetuação da violência num contexto de pandemia. Então, quando a pandemia chega, ela vê um pouco a sociedade como ela está. Ou seja, ela vê uma sociedade profundamente racista, profundamente desigual, e ela, como um vírus mesmo, ela entra nessa reprodução dessa violência e exacerba a reprodução dessa violência. Um dado que foi publicado pelo Aloysio Marinho, do Lab Cidade, da USP, que na revista 451, ele mostrou a expansão de mortes, de óbitos por Covid-19 em territórios negros. Ele olhou ali com base onde aconteceram esses óbitos na cidade de São Paulo e casou isso com os dados do censo de 2010, onde pessoas negras moram. Então, a gente percebe que quando a pandemia ela se alastra nas periferias, do centro para as periferias de São Paulo, quando a gente olha só o caso de São Paulo para dar um exemplo, a gente percebe que mais pessoas negras estão morrendo nesses territórios, e muitas vezes estão morrendo por questões como, muitas vezes as pessoas vão para procurar um atendimento à saúde, e aí elas voltam para casa, elas são rejeitadas várias vezes ali no atendimento e acabam falecendo, e acabam agravando a situação de saúde em pouco tempo e acabam falecendo em casa. O número de óbitos em casa aumentou também. Então, a gente percebe que isso tudo eu não vejo outra justificativa senão a reprodução desse racismo estrutural que desvaloriza algumas vidas em detrimento de outras e que considera que o controle e a reprodução da violência sobre certos corpos não necessariamente deveria merecer o valor adequado, digno de uma pessoa na sociedade. E aí eu caminho mais para o final, pensando um pouco, para a gente também não ficar tão deprimido depois de tudo isso, pensar um pouco o que o direito tem a ver com isso, né? E tentar resgatar um pouco acho que 2 pontos importantes que a pandemia tem trazido, não como uma novidade, mas eu acho que como exacerbando e trazendo à tona alguns processos históricos importantes. Acho que primeiro você tem o fortalecimento, eu acho, de redes de solidariedade, especialmente em comunidades periféricas, que basta olhar, por exemplo, o mapa feito ali, compilado pelo Instituto Marielle Franco, onde você tem um mapeamento de iniciativas de solidariedade, que muitas delas já existiam, mas que elas foram fortalecidas ali nesse processo da pandemia, justamente pela questão da sobrevivência, de muitas dessas redes são voltadas à distribuição de alimentos, produtos para as pessoas se cuidarem numa época de pandemia. Então, esse processo, ele não é só um processo de sobrevivência, mas é também um processo de pensar outros futuros possíveis, onde você tenha mais solidariedade, mais valorização da vida humana, combater o racismo estrutural, a misoginia estrutural. Então, a gente tem, eu vejo nesses processos históricos que sempre existiram, mas que na época da pandemia, eles ali ficam evidentes, como processos que podem ser catalisadores
sinalizadores de mudanças estruturais importantes, e eu acho que isso é um pouco um copo meio cheio nesse processo histórico agravado que a gente vê hoje. E a própria Coalizão Negra por Direitos é um desses fatores aí de propulsão dessas resistências que são, e acho que não só resistências, mas também de pensar, imaginar novos futuros e futuros mais solidários, né? Acho que a gente tem esse aspecto. E outro aspecto, quando a gente olha da perspectiva do direito, é o que o direito pode fazer com relação a isso. E aí, e as contradições inerentes ao direito que existe na sociedade, né? Então, eu tenho aqui uma das coisas que vem na minha cabeça é com relação à DPF 635 do Rio de Janeiro, decidida liminarmente pelo ministro Edson Fachin recentemente, agora no começo de junho, onde se proibiu, onde suspendeu operações policiais no Rio de Janeiro, salvo em caráter excepcional, e que mesmo que em caráter excepcional, algumas medidas deveriam ser tomadas, né, como a elaboração de um plano de redução de letalidade policial, presença obrigatória de ambulância e equipes de saúde, utiliza a instalação de equipamentos de GPS e sistema de gravação de áudio e de vídeo nas viaturas para verificar, inclusive, armazenamento digital dos respectivos arquivos. E a gente percebe que essa é a ordem que o ministro Fachin determinou ali, e o plenário do STF ele deve decidir referendar ou não essa liminar muito em breve, nesses próximos dias. E a gente percebe que eu trago essa decisão liminar por algumas questões principais. Primeiro, porque ela tem um papel muito importante de determinar um marco regulatório nessa necropolítica que a gente vive, quer dizer, quando a gente lê a decisão, ela é a reprodução um pouco do óbvio que deveria ser num Estado democrático de direito, e que deveriam ser reproduzidas num Estado democrático de direito, como garantias mínimas de não violação do direito das pessoas, não operação policial em épocas de pandemia, e o provimento de serviços básicos de saúde, a garantia de legalidade da atuação policial, todas as questões que são questões básicas que deveriam existir em qualquer momento, ela é sintomático na nossa sociedade, da necropolítica em que vivemos, quando você precisa de uma decisão da mais alta corte do país para referendar questões que são óbvias, que deveriam já ter sido incorporadas na prática das polícias, e que não são, especialmente no Rio de Janeiro, com esse agravamento. E aí eu percebo que, e outro fator que eu destaco nessa decisão é que ela vem diretamente com interferência, com mobilização de movimentos nas periferias, nas favelas do Rio de Janeiro, justamente trazendo essa demanda diretamente para o Supremo Tribunal Federal. Então, a gente percebe que na decisão tem longas citações de ativistas como Bubu Aguiar, como René Silva, como Raul Santiago. Eles são expressamente mencionados dentro da decisão, na decisão liminar do Fachin, e que enquanto que muitos acadêmicos estão ali discutindo sobre o direito que nasce das ruas, né, aqui você tem um exemplo claro de que eles nascem diretamente das favelas, das comunidades periféricas no Brasil, e aí o caso do Rio de Janeiro mostra efetivamente a necessidade de a gente pensar e efetivar mecanismos jurídicos que possam ir contra a necropolítica que a gente vive hoje. Claro que o direito ele está imbuído e imbricado nas relações sociais desiguais e na necropolítica, ele não foge disso, não é um mundo à parte, apolítico diante dessas situações de desigualdade, ele reproduz muitas vezes essas desigualdades, inclusive depois da decisão do Fachin, houve operações policiais no Rio de Janeiro sem respeitar essas determinações, mas a gente percebe que, ao mesmo tempo, a gente tem mecanismos que deveriam ser utilizados dentro do direito para tentar combater e ser uma contra-narrativa na narrativa da necropolítica que a gente vive hoje. Então, é muito importante a gente ter esses referenciais para perceber que, muitas vezes, o direito saindo diretamente das ruas, ele pode, de fato, promover mudanças estruturais, e a gente espera que essas mudanças sejam permanentes e que elas não sejam simplesmente um papel ali aprovado pelo Supremo Tribunal Federal, mas que elas se tornem realidade. Mas para elas se tornarem realidade, as mudanças estruturais e institucionais precisam ser feitas nas instituições que deveriam promover
a segurança pública, e hoje elas não são. A gente viu, ontem eu vi um vídeo dos comandantes, um dos representantes da Polícia Militar de São Paulo, justificando práticas de sufocamento como práticas que deveriam ser utilizadas para preservar a vida do policial, completamente distorcendo, por exemplo, o caso de George Floyd, que não havia nenhuma ameaça ao policial e foi simplesmente um assassinato em plena luz do dia e ao vivo nas câmeras. A gente percebe que há muita coisa ainda a ser feita para mudança institucional e estrutural, mas eu acho que o direito ainda pode ser, mesmo imbuído nas estruturas estritamente, essencialmente racistas, ainda tem um potencial de mudança social e de ajudar a promover a mudança social, se e somente se ele estiver conectado e diretamente ligado com essas instâncias, com esse direito que sai das ruas, especialmente das periferias do Brasil afora. Acho que é isso, 20 minutos. Legal, Thiago, obrigada pela sua fala, pelas suas considerações, excelente as três, evidentemente. Queria só tecer algumas considerações a partir do que vocês falaram, na sequência abrir para as perguntas. A Júlia, que é a nossa aluna do curso de Relações Internacionais, ela vai entrar para trazer as perguntas que foram feitas, mas os pontos que eu gostaria de considerar aqui, pensando no que vocês falaram e em coisas que eu venho refletindo aí ao longo dessa pandemia, eu e todo mundo, né? Acho que não tem ninguém que não esteja refletindo sobre pontos nossos da nossa vida privada e da vida pública, enfim. Eu vou mencionar uma fala sobre a pandemia que, na verdade, não é minha, é da professora Ana Lúcia Pastore, da Antropologia da USP. Eu a vi fazer essa fala cerca de 2 semanas numa outra live e faço questão de dar os créditos, porque essa associação não é minha, eu achei essa associação excelente. Ela menciona isso que a gente está vivendo da pandemia como um fato social total, na concepção do Marcel Mauss no ensaio sobre a dádiva. E que é algo que na Faculdade de Ciências Sociais a gente estuda como sendo algo tão abstrato, né? Fato social total seria um fato social que altera todas as dimensões da vida em comunidade. Então, impacta a religião, impacta a economia, impacta a vida privada, a vida pública, mas quando a gente estuda isso na graduação de Ciências Sociais, é difícil até formular um exemplo, mas aí agora era difícil formular um exemplo. Porque eu não consigo pensar nenhum aspecto da vida, nem privada, nem pública, nem social, que não tenha sido impactado. Tanto é assim que a gente está aqui promovendo um ciclo de debates chamado Direito e Pandemia, em que a gente consegue observar em várias áreas do direito como a questão da pandemia, isolamento social, as mudanças do cotidiano, etc., impactaram, e dentro de cada uma dessas mesas que a gente está produzindo, as suas especificidades. Então, não é diferente em relação à segurança pública. Então, esse é um ponto, né? O quanto, talvez tratar um pouco do óbvio, né? Do quanto a pandemia afeta nós todos, mas eu gostei muito dessa descrição como fato social total. E aí eu queria compartilhar isso com vocês. Um outro ponto que eu tenho pensado bastante também, e aí já dialoga bastante com o que vocês trouxeram aqui, é o quanto os marcadores sociais da diferença, das várias diferenças que existem, elas aparecem de forma muito marcada também na pandemia. Eles não desaparecem, aliás, ao contrário, eles se exacerbam. Então, tem sido bastante recorrente a gente ver quem estuda gênero, direitos das mulheres, que é um tema com o qual eu tenho mais familiaridade do que com questão racial. Gênero é uma coisa que eu estudei mais, mas eu tenho visto muitas pessoas, muitos colegas que estudam essa área, trazendo questões diversas relacionadas com gênero, tais como a sobrecarga das mulheres tem sido maior durante a pandemia, porque o trabalho do cuidar fica com as mulheres, porque o trabalho doméstico aumentou, isso não está dividido. Aí, quando se pensa nas mulheres que são trabalhadoras domésticas, como isso está relacionado com elas, então entra a questão classe e a questão gênero, mostrando um outro marcador. Quando se pensa na questão racial e falar em segurança pública, ainda é falar em questão racial de uma forma muito marcada, é algo que fica impossível de se dissociar, isso aparece mais também, então também fiquei aqui pensando que, ao mesmo tempo que na segurança pública a gente tem um dado de que os registros de crimes de rua, e aqui eu acho importante frisar que são os registros, né, gente? Sempre que a gente fala de índice de criminalidade, tem muito mais a ver com registro do que com cifra oculta. Mas os registros dos crimes de rua, como furto, roubo, esses caíram, porque as pessoas estão circulando menos. Mas outros tipos de crime, quando você tem um marcador social, eles aumentam. Então, aumenta feminicídio, aumenta a violência doméstica,
aumenta, ou pelo menos aparece mais, a questão da letalidade policial com alvos das pessoas negras, que já eram alvejadas antes e continuam sendo. Então, isso a pandemia não foi capaz de alterar, se é que não reforçou. O Tiago trouxe o dado da questão da violência específica das populações LGBT+, que também está com especificidades nessa pandemia. Então, acho que ela também permite essa reflexão da gente ver o quanto os marcadores sociais eles são transversais, em muitas situações, mesmo nessa que é tão inédita para todos nós. E aí, fechando já aqui essas reflexões, e aí depois também para abrir para vocês comentarem, mas acho que depois das perguntas, acho que a gente pode fazer essa segunda rodada para ouvir as convidadas e o convidado. Eu tenho pensado bastante o quanto as condutas que a gente está precisando tomar em relação à pandemia no campo privado e no campo público, elas exacerbam todas as nossas escolhas. Então, desde a vida privada, quem, por alguma razão, escolheu morar sozinho, está vendo exacerbada essa escolha de ter que lidar com a solidão, ter que lidar só com contato virtual com as pessoas. Quem vive com mais alguém, seja como um casal, seja como dois cônjuges, seja como uma família, sejam várias pessoas que dividem o mesmo cômodo, o quanto essa escolha, essa ausência de escolha, ela fica exacerbada pela pandemia. E aí eu fiquei pensando, principalmente a partir do que o Tiago falou sobre a questão da ocupação dos espaços a partir dos corpos, e que isso também é uma escolha política. O fato das mulheres ainda aparecerem mais no espaço doméstico, porque a carga de trabalho doméstico fica mais em cargo das mulheres, o fato das pessoas negras aparecerem mais como vítimas da letalidade policial, o fato das pessoas LGBT+, aparecerem mais como vítimas de determinado tipo de violência, a meu ver, eu estou lançando uma hipótese que me ocorreu aqui enquanto ouvia vocês, que reflete uma exacerbação dessas escolhas políticas, porque não é natural que pessoas negras estejam no alvo da violência policial, não é natural que mulheres estejam mais sobrecarregadas no espaço doméstico, não é natural populações LGBT+, estarem mais sujeitas a um determinado tipo de violência. Isso decorre de escolhas políticas que foram feitas em algum momento. Então, nessa escala, desde as escolhas privadas até as escolhas públicas, né, até as escolhas coletivas, me parece que esse momento está trazendo isso. Tudo está exacerbado. E aí, na segurança pública, não podia ser diferente, né? Aquilo que sempre funcionou mal, aquilo que sempre foi lesivo, continua sendo. E acho que a gente ainda vai ter muitos dados para produzir sobre isso, sobre todas essas transversalidades. Mas é isso só, são as primeiras reflexões que me surgem a partir das falas de vocês. Eu vou passar a palavra para a Júlia, eu vou sair um pouquinho aqui da tela, a Júlia vai entrar no meu lugar para trazer as perguntas que chegaram para as nossas convidadas e o nosso convidado responder. Oi, pessoal, boa tarde. Primeiro, gostaria de agradecer a fala de todo mundo, porque foi muito incrível. A gente tem muito a aprender, né? Então, me apresentando, eu sou aluna de Relações Internacionais da Unifesp, e junto com a Carla, a gente conduz, junto com a Carla, o Hanan e também agora a Fernanda, que está em licença maternidade, estamos conduzindo um grupo de estudos sobre prisões de direitos humanos, encarceramento em massa. Então, essa é a justificativa para eu estar aqui com vocês. E vou trazer algumas perguntas. Pelo chat, acho que não chegou nenhuma, mas pelo aplicativo eu tenho algumas. E daí eu vou jogar a pergunta, quem se sentir confortável, se todas e todos se sentir confortável, respondam. Então, a primeira é: com a pandemia e tantas notícias de ação violenta da polícia, como monitorar a discricionariedade dessas ações? Então, acho que é isso. A primeira, vocês preferem que eu faça todas ou vá por rodada? Mais uma? Beleza, deixa eu ver. Acho que Pode falar. Acho que vale fazer todas, a mais algumas, aí a gente vai debatendo em bloco. Perfeito. Então, a próxima é: a omissão de dados do DPEM é proposital? A quem isto serve? Então, mais essa. E como a pandemia tem piorado as relações étnico-raciais na sociedade, sobretudo com notícias constantes sobre as ações violentas da polícia.
E tem mais uma, que é como desassociar segurança pública e punitivismo. Acho que são essas. Ah, e tem mais uma, que é especificamente sobre os governos progressistas, né, dito progressistas. Como conciliar a ideia de um governo de esquerda, no caso dos estados do Nordeste, e segurança pública? Qual a solução? Acho que são essas, então. Eu posso começar para a gente dar uma bagunça? Aqui na ordem alfabética, né? Vou começar. O S nunca começa, então começarei. Enfim, acho que tem alguns pontos aí que são interessantes das perguntas que nos fazem refletir, que estão no centro da nossa preocupação nesses últimos dias. Acho que essa questão de monitorar a violência ou realizar o exercício do controle social acerca da violência que está sendo cometido está sendo de fato mais desafiador, né? Pensando que aqueles espaços que a gente tem de pleitear atenção para esses casos, eles não necessariamente estão funcionando da forma como funcionavam antes, a nível de receber uma pressão política para aquilo, não que a gente não faça, né? A gente continua fazendo dentro dos limites que estão ali sendo colocados. Então, um Congresso, uma Casa Legislativa, né? Os órgãos responsáveis por isso, o Ministério Público, Defensoria Pública, fazer pressão nas ouvidorias locais, são atividades que a sociedade civil organizada acaba fazendo em relação a esses casos, né? Mas quantos casos são de fato trazidos para nossa atenção, quantos casos a gente tem repercussão suficiente para ter a pressão política, né? Como é que fica a prestação de esclarecimento acerca dos órgãos estatais, e acho que quando é muito mais difícil ver a pressão que se dá através de ofícios, e-mails, a pressão virtual, do que você de fato receber as familiares, receber vítimas na sua sala, estar olho no olho com essas pessoas, né? Então, de fato, tem sido um desafio, mas que tem sido realizado nos limites dos possíveis, né? Em relação aos dados do DPEM, eu sempre questiono. Acho que é super complicado, né? Inclusive os dados interseccionais, ou seja, raça, enfim, dentre outros que é importante para a leitura de cenário que a gente está fazendo. Eu sempre conto essa anedota a nível de quando eu estava no Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. A gente teve uma reunião que foi junto com o DPEM para que eles apresentassem o novo relatório do Infopem sobre o sistema prisional, enfim, e naquele momento eu tive uma oportunidade de fazer uma pergunta que sempre me instigava, né? Como eles chegavam aos dados de raça, né, do Infopem? Era autodeclaração? Como é que eles faziam, né? E os especialistas do EPEM naquele momento responderam que era uma metodologia do olhar daqueles que eram os agentes da segurança do presídio, né? Então o cara olhava no pátio e eu acho aqui que tem 60% de negros e 40% de brancos, assim. Então, uma metodologia extremamente falha, de um olhar completamente viciado, de um Brasil com uma complexidade de construção de raça gigante, né? E, enfim, então não é esse dado que a gente tem não é certo. E o dado do DPEM é uma fotografia do momento, né? Que pode mudar, e ele já está por si só muito desatualizado, e a gente está com muita dificuldade de fazer essas pressões em relação ao DPEM, né? Se vocês verem assim, o nível de diálogo que a gente tem com o DPEM hoje, a nível de sociedade civil, de quem está ali no comando, era que no meio do Covid, uma pandemia do coronavírus, né? A proposta do DPEM para atender aí essa demanda no âmbito do sistema prisional era a realização de containers, né? Containers. Não tem violação de direito maior dentro do sistema prisional do que você colocar containers como forma de detenção. E o Brasil, inclusive, já foi condenado internacionalmente por isso, pelos containers que tinha no Espírito Santo, e nem faz tanto tempo assim, a história recente é bem recente. Mesmo assim, eles resolveram resgatar essa ideia ótima, né? Então, esse é o nível aí de produção intelectual que a gente tem no DPEM de hoje, né? Extremamente preocupante.
E aí, no fim, as medidas que foram era comprar armamento menos letal, né? Porque as pessoas iam entrar em rebelião e aí você precisava conter, ao invés de adotar a recomendação 62 do CNJ, que trazia aí normas bem claras, inclusive perfeitas. Aquela recomendação do CNJ, assim, é perfeita. Nunca vi, é uma recomendação excelente. Eu nunca vi o CNJ produzir uma recomendação tão boa a nível de sistema prisional. É excelente e ninguém cumpriu. Todo o judiciário brasileiro decidiu que não ia cumprir aquilo e que ia comprar armas para conter rebelião, era a forma de lidar com a pandemia dentro do sistema prisional, né? E é algo bem grave que a gente está vendo que os números vêm aumentando, né? Num sistema completamente sem controle e condições de saúde e higiene, condições mínimas de saúde e higiene não são respeitadas, né? Eu vou deixar o resto falar porque eu não entendi a minha letra aqui também, então vou abrir a oportunidade para os outros palestrantes. Posso ir? Não, acho. Obrigado pelas perguntas. Eu vou complementar aqui o que a Sheila mencionou. Eu queria enfatizar esse aspecto que a Sheila mencionou da resolução do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, sobre unidades prisionais e o Covid, a pandemia, porque muitas vezes se diz que, não, mas não é possível fazer nada, não tem projeto que possa ser feito, não tem uma política estruturada, então o Brasil é assim mesmo, encarcera mesmo, etc. Tem um pouco desse casuísmo institucional de que deixar as instituições simplesmente andarem do jeito que elas sempre foram há 500 anos. Enquanto que, nesse caso, é exatamente o oposto. A gente tem um plano muito claro de incentivo ali do Conselho Nacional de Justiça. É interessante perceber também o papel de instituições como o Supremo Tribunal Federal, que um dos casos disse que não é competência nossa determinar isso, na verdade é o do CNJ, e o CNJ é uma recomendação, então é um pouco assim, boa vontade e tudo bem, sendo que como se a gente não vivesse num estado inconstitucional de coisas no sistema prisional reconhecido pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Mas você tem a dificuldade no Brasil de você mover as instituições, especialmente com relação a questão de encarceramento em massa e a desvalorização das vidas de pessoas encarceradas no Brasil, em sua grande maioria pessoas negras, na verdade, não é só uma dificuldade institucional, é um projeto político. Porque não existe tanta há mais dificuldade prática e institucional de você colocar containers, o Ministério da Justiça, o ex-ministro Moro, quando ele tinha dado entrevistas e colocado que a diretriz era pensar alternativas, né, como container, e também pensar em isolamento de presos em grupos de risco e presos que pudessem apresentar sintomas da Covid-19, como se isso fosse possível num sistema completamente lotado, completamente superlotado. Então, é um pouco fingir, às vezes eu me espanto da hipocrisia institucional de simplesmente desconsiderar a realidade prática, que as pessoas sabem muito bem que ela existe e os dados são alarmantes. Então, pensar que a gente pode isolar as pessoas dentro de uma cela num sistema completamente lotado como no Brasil, afirmar, e ele tinha afirmado no lançamento dos dados da DPEM, o ex-ministro Moro, dizendo que o Brasil não tem índices tão altos assim de encarceramento comparado com a população, que é mentira, porque quando você olhar, na verdade, os dados de outros países, quando você vai olhar proporcionar a população, especialmente de presos provisórios, ainda é muito alto, e ele cita números ali que depois você vai ver os índices internacionais baseados na população, você vai ver, na verdade, que nossos índices são bem altos. Então, a gente tem uma retórica, de um lado, uma certa hipocrisia institucional de simplesmente ter não queria dizer cara de pau, mas eu digo a cara de pau, de ir ali falar contra evidências empíricas concretas, né, como a questão do encarceramento em massa, e para quê? Para manutenção de um projeto político que quer que essas instituições reproduzam as discriminações, as disparidades e os racismos, e como elas sempre estiveram reproduzindo. Então, que é um projeto político de naturalização
dessas violências. Então, o fato de a gente ter o encarceramento que a gente tem hoje no Brasil, ou o fato de a gente ter em 10 anos, em 16 anos, em 2010, 2000 e 2016, o aumento de 700% de mulheres negras, de mulheres encarceradas, em grande sua maioria mulheres negras, e muitas delas por causa de uma lei de drogas desastrosa, a gente tem, e também pela reprodução do racismo e sexismo no judiciário, a gente tem que, na verdade, ele é um projeto político de manutenção dessas desigualdades, como ela sempre existiu. Então, não é por acaso que isso acontece. Como também, e aí a realidade ela é tão nua e crua, né, para voltar à questão da nudez, ela é tão nua e crua, o caso, por exemplo, da Covid, a gente viu, e há várias matérias na Folha recentemente, falando que tribunais anteciparam pagamentos com medo de corte de gastos com relação à crise econômica. E muitos deles se mostraram resistentes a repensar os gastos milionários e muitos deles relacionados a penduricalhos nos tribunais, São Paulo, Minas Gerais, em Bahia, etc. Ou seja, é tão nua e crua a violência institucional e o racismo institucional que o judiciário muitas vezes perpetua, que deveria, na verdade, sentar com base na resolução do CNJ e pensar políticas claras de você desencarceramento em massa, de você pensar efetivamente que há muitas pessoas, especialmente pessoas presos provisórios, pessoas presas por crimes não violentos, que poderiam ser, pessoas em grupos de risco, que poderiam ser liberadas e que, mesmo depois da resolução do CNJ, houve uma resistência judiciária com relação a isso. E aí, a gente lembra, né, ontem teve a roda do professor Silvio Almeida, dos níveis de racismo, em termos das esferas de racismo. Então, você tem o racismo que, além do racismo estrutural, você tem o racismo institucional, que a instituição judiciária, ela reproduz esse racismo constantemente enquanto instituição. O fato de você só olhar esses dois dados de manutenção dos gastos milionários com relação a penduricários do judiciário e manutenção da classe, da elite judiciária afetada pela crise econômica, enquanto as pessoas estão na fila por R$600 da renda básica emergencial. E, de outro lado, a gente ter a resistência do judiciário em cumprir com a recomendação do CNJ, a gente percebe que essa não é uma coisa por acaso, não é uma dificuldade prática, mas, na verdade, é um projeto político, né? E aí eu lembro da questão e por isso eu termino falando da questão da pergunta que questiona quão proposital é ou não dispor de dados, né? E aí eu acho que a gente tem que entender muitas vezes que essas reproduções da discriminação, do racismo e de outras violências institucionais, elas não são simplesmente resultados diretos, muitas vezes, de uma culpa individual e intencional. Porque muitas vezes o argumento de perguntar, mas eu não tive a intenção, o judiciário é assim mesmo, ele tem essas dificuldades práticas e não vai conseguir fazer isso em pouco tempo. Então, você pensar que procurar uma justificativa baseada na subjetividade de quem tem culpa individual com relação a uma determinada política, você não considerar que essas violências, elas muitas vezes são propositais enquanto instituição, não só dos seus indivíduos, mas enquanto instituição. E aí a discriminação racial institucional, o racismo institucional, ele se reproduz dessa forma. E muitas vezes a lógica de tentar justificar essas violências institucionais, falando que ela não teve uma intenção individual de uma pessoa específica, isso, na verdade, é a reprodução dessas violências e serve simplesmente para justificá-las no debate público. Acho que é isso. Bom, gente, eu vou só complementar aqui, dado que Sheila e Thiago já falaram boa parte do que eu acho que era essencial quanto às respostas, mas eu complemento, primeiro tratando da questão dos dados, né? Nós tivemos um intuito, um formato tão direcionado de apagamento de dados que não foi só a modificação, eu não sei se eu cheguei a falar, mas não foi só a modificação na divulgação de dados, a gente teve uma portaria que permitia a cremação de corpos que estivessem sob custódia do Estado sem necessidade de perícia e impossibilitando a perícia, porque, por óbvio, se você crema os corpos, então o registro
do porquê da morte daqueles corpos, ele vai ser apagado. A gente teve uma revogação dessa portaria pela portaria número 2 do CNJ, que foi de maio, de agora de maio, depois de muita pressão dos movimentos sociais, para que não houvesse essa possibilidade de o Estado se desfazer de corpos sem realização pericial, sem encaminhamento para os IMLs, para ver polícia periciando. E aí a gente entra na segunda entrave, né? Se é o Estado que faz a perícia para o Estado, nós vamos ter também uma negligência na produção de dados, e é o que Sheila apontou, quais são os critérios metodológicos de coleta de dados, de divulgação desses dados. Um demonstrativo, que é o que eu comecei falando, da intencionalidade, para mim, é o fato de apagarem o critério racial dos dados do Infopem, apagaram simplesmente. Eu não sei se vocês tiveram acesso, a gente tem o lançamento dos relatórios do Infopem já há muitos anos, e constar no Infopem a definição racial da população carcerária é algo que dava subsídio às demandas que sempre demonstraram o intuito do encarceramento, um intuito direcionado a populações negras, a populações periféricas com baixo índice de acesso ao ensino, a esses recortes, o recorte que o Thiago falou, que eu acabei esquecendo, que é o recorte de gênero, que é muito notório. Assim, a gente teve um redirecionamento da política de extermínio, e quando eu falo extermínio, eu falo também do extermínio simbólico para corpos femininos negros através da lei de drogas. Se retirou uma pauta essencial das nossas discussões, e se retirou mesmo. Você entra no site do DEPEN, você acessa o relatório, e no relatório não consta mais raça. Isso não é por acaso. Inclusive, faz parte de algo que eu entendo como um recurso discursivo que sustenta esse projeto de extermínio, que é o de negação. Se você não tem os dados, a partir de agora você vai falar e você vai ter menos credibilidade ainda para dialogar. E aí eu já puxo para outra resposta. Falaram sobre a política, as questões do Nordeste, né, que eu mencionei no início, perguntaram o que seria com esses governos ditos progressistas, e a questão é que a gente nunca teve. Foram duas perguntas que eu achei bastante interessantes, uma falando sobre o que seria, qual seria a solução, né, para a segurança pública. A gente nunca teve um projeto de segurança pública de fato. Nós nunca tivemos, no âmbito nacional e nos âmbitos estaduais, nós tivemos a reprodução disso. Então, a gente não pode falar sequer de projeto progressista, porque a gente não teve projeto. Eu não digo projeto apresentado por outros setores, e aqui é importante reforçar como, ao longo de todos esses anos, os movimentos do terceiro setor deram muito suporte, né? As organizações da sociedade civil deram muito suporte à produção de alternativas, à apresentação de alternativas, inclusive por meio de advocacy, que é uma maneira mais formal, mas não somente por meio de advocacy. A incidência foi muito presente nas discussões sobre alternativas e sobre projetos de segurança pública. A questão é que os governos nunca incorporaram as demandas que vinham sendo feitas e que eram possíveis. A demanda do desencarceramento agora, na pandemia, é uma demanda possível. Eu dei muita risada quando o Sheila falou aqui, o CNJ nunca apresentou um projeto tão bom, porque não era dele, né? Basicamente, porque ele reproduziu o pleito que tinha sido feito por organizações da sociedade civil. Então, o texto é basicamente o mesmo texto das organizações da sociedade civil, do movimento negro, importante ressaltar. E daí a disposição e a objetividade, inclusive, em elencar alternativas, em ter critérios. O judiciário de per si não formula essas ideias, mas ele se abriu ao adotar ideias possíveis, ideias propostas pelas organizações da sociedade civil. Nos estados do Nordeste, a gente está lidando com uma questão que é a questão da retórica de um punitivismo junto com ideais progressistas. Então, a gente tem, de um lado,
um governo que afirma que não pode dialogar com o governo federal, porque o governo federal seria truculento e violento de diversas formas, e esses mesmos estados reproduzem o que eu falei, até Maíra chegou a mencionar, do possível aumento. Tem dados que mostram que houve aumento do percentual de violência do ano passado para esse, no período da pandemia, nos meses da pandemia, né? Então, de maio de 2019, comparado a maio de 2020, a gente teve aumento de os 40% que eu mencionei, porque para mim foi uma coisa muito chocante perceber que no Rio Grande do Norte nós tivemos 40% do índice de mortes violentas aumentado do ano passado para cá. Então, é a utilização da situação de pandemia para retirar do enfoque, retirar dos holofotes da discussão sobre violência letal, e nem assim, nem com os dados da pandemia, e nem com a competição narrativa com o governo federal, se tem conseguido diminuir os efeitos disso. Porque 40% do aumento de mortes não é um dado pequeno, não tem como você esconder, né? Assim como em Pernambuco, eu olhei aqui, 18,3%, quase 20%. Aqui na Bahia a gente teve isso também. Ceará, a mesma coisa. A questão é essa, nós temos projetos que são vinculados a desencarceramento, à revisão da política de drogas, ao contínuo desuso da polícia, e as pessoas falam que isso é um sonho, é utopia, é impossível, mas existem artigos que dialogam com essa temática, existem estados que já começaram a implementar essa temática. Quando eu falo de estados, países, né? Internacionalmente já há locais que começaram a implementar o desuso progressivo da força policial, e isso é possível. E nos projetos, especialmente encabeçados pelos movimentos negros ao redor do mundo, pelos movimentos do que se diz minoria política ao redor do mundo, nós temos uma ênfase básica, que é deslocar o dinheiro que se gastaria com polícia, com manutenção da estrutura policial, para investimentos que propiciem à população condições dignas de vida. Então, você teria uma diminuição na criminalidade, portanto, você teria uma diminuição da necessidade de uso de polícia ostensiva. Tratando aqui das perspectivas de gênero, a gente não pode falar só desse marcador, né, porque não é um marcador apenas econômico, cultural, social. A gente tem uma amplificação, de fato, interseccionalidade para analisar isso, porque você tem todas as dinâmicas aplicadas quando se analisa dados de feminicídio, por exemplo, socioeconômica, cultural e racial, e aí isso vai se intensificando no número de mortes, mas se você despende investimento do Estado para modificação dessa estrutura de opressão cultural, assim como no caso da violência contra a população LGBTQIA, a gente vai ter uma progressiva diminuição e um progressivo rechaço a essa cultura de normalização de violência. Além disso, é importante ressaltar uma coisa, que toda vez que eu falo sobre isso, especialmente sobre violência de gênero, né, e aqui gênero eu estou falando em todas as suas dimensões, o pessoal fala, mas como é que isso é possível, é compatível com a diminuição imediata, a aplicação imediata? Porque quando uma mulher está sofrendo agressão, quando uma pessoa dentro dos grupos LGBTQIA está sofrendo agressão, não precisaria da polícia imediatamente? O número de auxílios prestados a mulheres e a população LGBTQIA, ou a interseccionalidade disso, é um número mínimo comparado ao número de intervenções policiais tradicionais. Então, a gente não pode dizer que a polícia reprime esse tipo de violência de fato. É um dado mentiroso, e o pessoal fala muito, mas aí vocês falam de abolicionismo, enquanto esses grupos, não é isso que prende. Qualquer pessoa que se debruce um pouquinho sobre o estudo de prisão vai compreender isso. O que prende no Brasil não é isso, sequer crime violento, tá? A gente não tem grande número de prisões por violência ou grave ameaça no Brasil. A gente tem número de prisões por outros fatores que são essencialmente vinculados à lei de drogas. E não são
também, porque as pessoas imaginam, eu acho que aqui deve ter um público mais concentrado acadêmico, mas cabe sempre dizer que a gente não está falando do tráfico de drogas que passa no filme, no cinema, e daquelas articulações organizadas e militarizadas que, na verdade, são vistas em outros espaços, quanto aos quais não se usa força, como condomínios na Barra da Tijuca, em que se apreende o maior número de armas já visto no país, na história moderna, e nós não temos uso de força ou troca de um tiro. A gente não tem essa dimensão. A gente está falando de pessoas apreendidas com 10 gramas de uma substância considerada ilícita e punidas como traficantes, por conta dos outros fatores. A modificação da lei de drogas é essencial. Para mim, inclusive, eu sou antiproibicionista em absoluto, então, para mim, a gente tem que trabalhar a droga como questão de saúde pública totalmente. Mas é um dos pontos principais, e não é só esse ponto. A gente tem alguns que já vêm sendo formulados, não é que não existam proposituras, não existe a internalização desse discurso, porque segurança pública vem de voto. Discursivamente, segurança pública é um grande chamariz, e é por conta disso que a gente vê, inclusive, governos de esquerda pautando essa ideia da punição, da repreensão e do uso militar, do poderio de força da polícia militar, como algo que deve ser glorificado. E a gente vai chegar a ter o lançamento de campanha de pessoas que ocupam cargos militares para prefeituras aqui do Nordeste, incentivado por esses ditos governos progressistas, né? Então, nossa questão é uma questão muito distinta. Não tem a ver com não termos soluções, tem a ver com a falta de interesse político em incorporar soluções, de fato, em lançar uma estrutura de segurança pública. Eu espero que eu não tenha sido muito repetitiva, mas acho importante ressaltar isso. Não, perfeito. Posso só comentar? Júlia, posso só comentar uma coisinha rapidinho que a Ana Gabriela falou? Eu fiquei muito impressionado numa das partes mais emocionantes para mim no Roda Viva ontem com o Silvio, foi que ele falou, que ele foi perguntado, mas quais são as propostas, meio, né, nessa linha, assim, quais são as propostas no movimento negro para o Brasil, algo dessa linha, né, não era exatamente isso. Aí a resposta dele foi ótima, ele falou assim, qual a proposta dos brancos para o Brasil? Porque vocês estão governando há tanto tempo, né, há tantos séculos, que não estão vendo muita solução, né. Então, às vezes, a gente também tem coloca sobre os ombros, né, dos outros, né, como se eles não tivessem propositura, como se eles não tivessem ideias ou propostas, etc. Mas, na verdade, muitas vezes é o contrário, né, como a Ana Gabriela disse, né, o Fachin escreveu aquilo porque era a motivação das próprias movimentos, principalmente o movimento negro, que trouxe aquelas demandas, naquele jeito, naquela formulação. Quando eu estava falando de Estado inconstitucional das coisas, também era uma formulação que veio de movimentos. Então, não veio de nada, né, assim, então não veio exatamente de cima para baixo, né, muitas vezes é ao contrário, então, não é que não existam, na verdade existem, e que questiona essa lógica militarizada, de encarceramento, e aí mas eu gostei muito da formulação do Silvio e trago aqui para poder questionar, né, essa troca de chave na nossa cabeça, né, de que muita gente pensa que a gente não tem solução, mas na verdade muitas soluções são engendradas dentro da estrutura, né, de movimentos de negros, feministas, LGBTs e tantos outros e outras que basta que a gente pare e escute que as instituições, especialmente, né, escutem esses movimentos e deixem eles serem protagonistas dessas mudanças. Então, acho que proposta é o que não falta. Perfeito. A gente teve mais uma pergunta, e daí eu já vou encaminhando para o encerramento, até para não ficar cansativo para vocês também, e também vou me despedir. Então, vou falar da pergunta e depois eu encaminho. Então, mas de que forma essas condenações em âmbito internacional que o Brasil recebeu, no exemplo mencionado da Favela Brasil, cria impactos e respostas concretas? Acho que foi no caso da Sheila, né, que ela comentou sobre a condenação pelo Comitê Internacional, pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Então, às vezes me parece que essas condenações internacionais oferecem respostas que dialogam muito mais com uma bolha institucionalizada,
do que de fato impacta as comunidades e as famílias envolvidas. É verdade que o país condenado não necessariamente precisa seguir as punições? Então, acho que são algumas perguntas, e também aproveito para agradecer e reforçar as pessoas que estão assistindo também, que todo o discurso, todo o ato, ele é político, né? Então, uma citação que eu gosto muito da Davis, e para a gente refletir muito sobre isso, e se colocar na posição de ouvinte, né? Sobretudo enquanto privilégio branco. E é isso. Muito obrigada pela fala de vocês. Foi um prazer. Obrigada, Júlia. Eu vou responder aqui um questionamento que foi mais direto. Assim, de fato, a gente precisa trazer sempre as comunidades precisam estar no centro das tomadas de decisão do plano institucional. Acho que isso não é somente para as discussões que acontecem no âmbito internacional, mas também para as discussões que acontecem no âmbito interno, né? Então, a DPF que o Tiago mencionou, por exemplo, ela é super emblemática, porque os ministros citam aí pessoas das comunidades diretamente ali afetadas, né? Raul Santiago, a Papo Aguiar, enfim, pessoas que estão ali construindo o dia a dia das comunidades e que são as vozes potentes aí delas para representá-las devidamente nos espaços, né? Não acredito nessa coisa de dar voz ou trazer ou empoderar, não é de nenhuma forma a como eu vejo a construção política, né? Acho que é por isso que eu estou, inclusive, na Coalizão Negra por Direitos, que é nós assumirmos o nosso espaço devido no processo de construção e deliberação das políticas públicas. Em relação ao âmbito internacional, tem razão, o Brasil tecnicamente não é forçado a respeitar essas decisões, né? Tem um custo político, tem um ônus político, você faz um compromisso internacional e espera-se que você cumpra esse compromisso internacional assumido, né? Mas há poucas penalidades caso você não o faça, né? Por isso que muitas vezes esses processos eles ficam numa situação eterna de negociação e mediação entre o órgão internacional, o Estado e as comunidades ali afetadas no âmbito daqueles processos, né? Tem até uma discussão mais teórica e robusta no campo dos direitos humanos, que não consigo estender aqui agora, né? De como fazer essas decisões valerem em processos de expansão do autoritarismo em que há governos que não só não respeitam essas instituições internacionais, como ONU, OEA, Corte e Comissão Interamericana, como também eles incentivam ali um processo de desfortalecimento das mesmas, se não trabalham para sua extinção. Então, há essa discussão aí no plano dos direitos humanos para a gente também trazer para os nossos processos de reflexão de como colocar essas decisões tomadas no âmbito internacional em práticas internamente. Gostaria muito de agradecer a oportunidade, sempre aprendo muito com a Ana Gabriela, Maíra Zapata, Thiago Amparo, um prazer estar com vocês, escutá-los e pensar juntos aí, proposta para outro mundo, um outro mundo é possível, eu acho que é por isso que a gente está aqui, firmes e fortes, conversando e construindo entre nós, e fico aí à disposição para quem quiser conversar mais sobre esses temas. Sheila, obrigada. Voltei aqui para a tela. Queria passar a palavra para as considerações finais da Gabriela, depois do Tiago, e daí eu faço o nosso fechamento. Gabriela? Bom, quanto à última pergunta, né, quanto à questão do resultado prático das condenações, nós tivemos algumas implementações históricas no Brasil decorrentes de condenações, e a gente não pode deixar de negar o efeito, ao menos o efeito quanto ao reconhecimento da existência de um problema, né? Nós tivemos, no caso da Lei Maria da Penha, por exemplo, para quem estuda o histórico de combate à violência de gênero, a gente teve a implementação da Maria da Penha depois de uma condenação internacional. No caso do reconhecimento do estado de coisas inconstitucional nas prisões, nós tivemos uma condenação internacional e, inclusive, o que o Tiago mencionou de incorporar o discurso que foi um discurso levado a conhecimento internacional por conta do movimento negro.
Nós temos um histórico brasileiro de reconhecimento de um problema depois dessas condenações. Parece não haver efeito prático, mas ainda que seja um efeito de longo prazo, nós temos um efeito prático, sim. É difícil depender desse retorno externo para que o nosso judiciário perceba a necessidade de se organizar, mas nós temos ainda algum efeito de impacto. Eu quero reiterar como é necessário fazer os recortes interseccionais nas análises de violência, como a pandemia só tem evidenciado isso. E agradeço pelo convite, como a Sheila mencionou, é sempre bom ter essa oportunidade de debate, muito, muito enriquecedor estar aqui dialogando. Agradeço, Maíra, agradeço por esse momento e espaço. Enriquecedor demais estar com Sheila, Thiago, contigo. E estou aberta também ao debate, à continuidade desse debate em outros meios e outras vias. É isso. Eu queria agradecer muito o convite, muito obrigado, Maíra, e a companhia da Sheila e da Ana Gabriela. É um prazer e, pelo menos, uma das poucas coisas que essa pandemia nos trouxe é a possibilidade de mais junções e mais interações que o meio digital permite. Então, acho que é muito legal a gente estar discutindo sobre essas questões e a gente estar efetivamente pensando construindo conjuntamente proposições e trazendo possibilidades de novos olhares sobre a questão da violência e da questão da segurança pública, que não seja uma segurança pública que reproduz a política de morte. Então, acho que isso é muito importante pensar e construir conjuntamente essas novas realidades e novas possibilidades de existência. Até dando uma boa notícia para encerrar, é que acabei de receber aqui que na DPF 635, pela primeira vez, diretamente, movimentos de periferia e de favela no Rio de Janeiro foram aceitos como amigos, no caso, por um despacho agora do Fachin. Então, o coletivo Papo Reto, a Iniciativa Direita, Memória e Justiça Racial e outros foram aceitos diretamente como amigos, no caso da DPF, que a gente mencionou sobre operações policiais nesse contexto da pandemia. Então, é bem importante perceber que há, sim, a possibilidade de que periferias falem por elas mesmas e que a gente tenha a possibilidade de construir institucionalmente, de sonhar individualmente novas possibilidades de futuro. Eu quero agradecer muito o convite e seguimos. Bom, pessoal, eu vou agradecer novamente a Sheila, ao Thiago, a Gabriela, pelo tempo de vocês, pela disponibilidade de vocês estarem aqui. Acho que é incrível a gente ter conseguido que os três estivessem disponíveis para estar aqui hoje ao mesmo tempo, no mesmo horário. Quem que organiza a mesa sabe a glória que é isso, né? Porque não basta ter disponibilidade e ter a vontade de estar aqui também. Então, eu que agradeço muito vocês terem topado. Aprendi muito ouvindo aqui todo mundo hoje. É muito bom a gente poder refletir junto. E, Thiago, concordo com você, né? Se está todo mundo separado do presencial, que bom que pelo menos esses meios digitais possibilitam situações que em outros contextos não seriam tão simples, né? A gente está em vários lugares diferentes e podendo se juntar aqui. Agradecer também a Júlia por ter trazido aqui as perguntas, colocado para a gente. Agradecer a todo mundo que assistiu, quem colocou as perguntas também, porque isso fomenta o debate. E lembrando que depois o vídeo fica aqui disponível. Então, quem chegou agora, pegou do final, ou quiser rever algum ponto, vai ficar integralmente disponível aqui na nossa página do Facebook. Ou seja, continuamos debatendo. Com isso eu me despeço e a gente se encontra por aqui virtualmente, espero que em breve presencialmente. Um beijo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau a todos.